Trago um abraço, pastor Abraão, de Missões Nacionais, da nossa junta, pastor Fernando Brandão. Queria pedir aos irmãos que estivessem orando pela Ana Flávia, filha do pastor Fernando Brandão, que já tem uns 15 dias, ela está enferma, e é uma situação que os médicos não estão conseguindo resolver no Rio de Janeiro, e por causa disso ele não pôde estar conosco, tanto no Multiplica em Feira, quanto hoje aqui com os irmãos no culto da noite. E ele traz um abraço, pastor, ao senhor, a essa igreja, e a nossa gratidão, irmãos, em nome de Missões Nacionais, a você que tem orado por nós, pelo avanço da obra missionária. Somos um pouco emotivos, como falamos de missões, porque quando a gente olha para o que Deus tem feito no nosso Brasil, pelas misericórdias do Senhor, o avanço da obra missionária em missões nacionais está avançando porque nós, irmãos, os nossos radicais, estão aqui com a gente, os nossos missionários, somos missionários dessa igreja. E quando essa igreja ora por nós, quando essa igreja envia a sua oferta da campanha de missões nacionais, a sua oferta, as suas orações têm chegado ao campo missionário. O ano passado, quando chegamos aqui em Salvador, eu sou natural de Jequié, e Deus nos colocou nessa função de mobilizar toda a Bahia, captando recursos para os nossos projetos de missões nacionais. Irmãos, não tem sido fácil. Não é em todo lugar que nós encontramos igrejas que amam a obra missionária, pessoas que consigam olhar para esse texto de 2 Coríntios, da nossa divisa, e ver a graça de Deus derramada nos corações, principalmente de igrejas, de pastores que se envolvem com a denominação, mas sentimos, irmãos, que o mover do Espírito Santo está movendo o nosso Brasil, amém? Porque quando nós oramos pelo Brasil, quando nós oramos por missões, Deus tem feito um mover maravilhoso. E olhando para esse texto que os irmãos acabaram de recitar, a nossa divisa, gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Você que pode abrir a palavra do nosso Senhor Jesus, 2 Coríntios 4:15. Vou ser bem rápido na explanação, mas dizer para os irmãos a nossa felicidade em estar aqui nessa igreja. E a nossa felicidade também em agradecer, irmãos. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, Igreja Batista Metropolitana, pela sua parceria com a Junta de Missões Nacionais, pelo seu envolvimento, orando e contribuindo conosco. 2017 foi um ano de vitória para nós. Nós avançamos muito, irmãos. Um ano difícil na economia do nosso Brasil, mas foi o ano que a junta mais cresceu nas suas receitas, que mais contratou missionários. Abrimos Cristolândias aqui na Bahia, Cristolândia Feminina, em todo o Brasil. O avanço da obra missionária está acontecendo, porque igrejas, como essa igreja aqui que nós estamos nessa manhã, acreditam no poder do Evangelho, no poder da graça salvadora de Jesus. E o texto, ele começa assim, o apóstolo Paulo escrevendo para nós nessa manhã: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Senhor, obrigado nessa manhã, Pai. A Tua palavra está diante de nós. Espírito Santo, fale a cada coração nessa manhã. Obrigado por essa graça que nos alcançou. Graça, favor não merecido. Obrigado por essa manhã, Senhor, pelo pão colocado em nossa mesa, pela água, pelo dom da vida. Nós somos gratos ao Senhor. Usa-nos para que possamos anunciar o Teu Evangelho até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e falar de graça é falar do que está acontecendo no nosso Brasil. Em especial, como o pastor Fernando Brandão ele costuma dizer nas suas caminhadas, a Bahia, ela tem um clamor, e a Bahia, ela se envolve com a obra missionária de tal forma que tudo começou por aqui. Tudo começou pela Bahia. E a graça de Deus tem nos alcançado. E quando eu falo de graça, eu lembro lá da minha vizinha, lá do interior. A minha vizinha que orava por nós, pela minha família. Meu pai alcoólatra, minha mãe sempre também estava caminhando com ele, nesse vício do álcool.
11, 12 anos, e essa vizinha sempre orando por nós. E o RD, o relacionamento discipulador, começou. Ela orando por nós, nos convidando para tomar um café em sua casa, nos convidando a ir a um dos cultos em sua casa, e Deus moveu de compaixão e graça. E essa compaixão e graça, irmãos, alcançou a minha família. E falar de graça nessa manhã é falar de cada família desses meninos aqui. Eu queria pedir que esses meninos descessem, ficassem aqui na frente, todo mundo aqui na frente. Aqui embaixo. Cada um, não, pode descer por lá. Cada um desses meninos tem uma história especial. E quando eu vejo esses meninos hoje cantando, uma história de sofrimento, uma história marcada pelo vício das drogas, do álcool, eu consigo olhar para esses meninos e ver a graça salvadora de Jesus. Tito 2,11 diz que a graça veio para todos os homens. E a graça veio para esses meninos. Sem esperança, mas a graça alcançou cada lar, cada família. Pessoas, irmãos, de todo o Brasil têm orado pelas cristolândias espalhadas por nosso Brasil. E aqui está nessa manhã diante de vocês a graça salvadora de Jesus. De que forma a igreja de Jesus, quando ela olha para o texto que nós acabamos de ler, e você consegue extrair do texto verdades bíblicas sobre a graça, favor não merecido. Uma das coisas que a gente percebe na caminhada missionária é que nós somos convocados pelo Senhor Jesus a fazermos muitos discípulos na nossa caminhada. Quantos discípulos nós estamos fazendo na caminhada? Me recordo quando eu cheguei aqui em Salvador, a minha primeira experiência no campo missionário foi uma viagem que eu fiz de Salvador a Ilhéus. E do meu lado senta 2 bandidos perigosos que acabaram de sair da Lemos de Brito. Pastor Abraão, foi uma experiência marcante para mim. Um traficante de drogas, um outro ladrão, ele era assaltante, assaltava bancos na região de Itabuna e Bicaraí, aquela região. E esses camaradas entram na rodoviária aqui em Salvador e sentam logo onde, no meu lado, o ônibus cheio de gente. Irmãos, pense numa viagem atribulada de Salvador a Ilhéus. Mas naquele momento, a igreja de Jesus estava presente ali. E eu acredito que naquele ônibus tinha mais pessoas também que conheciam o poder transformador de Jesus. E todo mundo se calou diante daquela situação. As pessoas mal encaradas, cheias de tatuagem. E um sentou do meu lado, o outro no corredor do ônibus sentou. E abaixados ali com a cabeça, irmãos, veio no meu coração um sentimento de graça, de compaixão. Igreja Multiplicadora tem no seu pilar compaixão e graça. E quem é a IBAN nessa manhã? O que nós, como Igreja de Jesus, estamos fazendo para alcançar as pessoas que precisam do amor transformador de Jesus? Toda sexta-feira nós vamos à Cidade Baixa e temos um momento de redução de dano. E a gente pega o morador de rua, traz ele, nós damos uma sopa, nós trazemos ele à missão, ele toma um banho, ele recebe uma roupa nova. E o sentido de ser igreja é quando você olha para alguém que está ao seu lado, em uma viagem dessa como eu fiz, e você mostrar a graça de Jesus e olha, há esperança para você, meu querido. Há esperança para você porque a palavra de Deus, ela nos garante que há esperança, que há salvação para todos. E eu pergunto, irmãos, nessa manhã, cadê a igreja de Jesus? Cumprir o ID de Jesus nessa manhã é amar as pessoas que estão à margem da sociedade. Eu tive uma experiência marcante em São Paulo, na Santa Cecília, que você olha aquela avenida e é uma multidão de pessoas viciadas nas drogas, e você tem uma oportunidade de abaixar, olhar no olho da pessoa e dizer assim, olha, Jesus te ama. Eu vejo aí a graça de Jesus derramada no coração da igreja, e nós precisamos, irmãos, fazer mais. A igreja é desafiada nessa manhã, nesses últimos tempos, a fazer mais. Precisamos avançar.
Precisamos abrir mais frentes missionárias. Precisamos abrir mais cristolândias na nossa Bahia. O índice de adolescentes, jovens, que estão se envolvendo com as drogas, irmãos, é muito grande. E há uma preocupação na nossa família, como vai os nossos filhos nas escolas. E esse momento é um momento de reflexão sobre a graça salvadora de Jesus. Nós não podemos guardar Jesus só para nós. É muito confortável estar aqui nessa manhã, celebrar com os irmãos, estar junto uns dos outros. Mas o mais interessante, irmãos, eu costumo falar na caminhada pela Bahia, o que vai fazer diferença nas nossas vidas é ao sairmos daquela porta para fora e mostrarmos de fato a graça salvadora de Jesus. Amém? Essa graça que tem nos alcançado. E essa graça nos faz caminhar em vitória. E essa graça faz com que Missões Nacionais, movido pelo Espírito Santo de Deus, as igrejas, os pastores, que entendem esse clamor, tem nos ajudado. Mas como, irmão Aurélio, eu posso ajudar vocês? O primeiro passo, irmãos, é a oração. Não podemos fazer nada sem a oração. A oração faz tudo acontecer na obra missionária. Não foi fácil chegar pela manhã aqui hoje, não foi fácil. Depois de uma viagem meia complicada para chegar de Feira até Salvador. Mas a graça salvadora de Jesus nessa manhã foi derramada em nossos corações. Amém, irmãos? Motivo que nós estamos aqui para celebrar ao nosso único Deus. E falar de missões é amar as pessoas. Falar de missões é abrir a minha casa e convidar o meu vizinho para tomar aquele cafezinho comigo e compartilhar, chorar junto, é vida na vida. E quando eu olho para esses meninos aqui, eu vejo isso, irmãos. Não tem sido fácil, pastor Abraão, captar recursos para a Cristolândia. As nossas demandas, irmãos, ela é diária. Ela é diária. E a cada dia Deus tem derramado a graça sobre a Cristolândia Bahia. Abrimos agora uma unidade em Porto Seguro. Amém, irmãos? Tudo isso sabe por quê? Porque essa igreja tem feito seu papel. Essa igreja tem orado por nós. Essa igreja tem ofertado por nós. Aqui na Bahia, nós abrimos a unidade feminina, glória a Deus por isso. Agora, não só os homens, mas as mulheres também. Deus, irmãos, está fazendo maravilhas em nosso Brasil. Vamos acreditar no mover do Espírito Santo, porque a graça salvadora de Jesus tem alcançado a nossa família, irmãos. É motivo nessa manhã de cada um de nós celebrar o Senhor Jesus, pelas bênçãos derramadas. Por estarmos aqui em sua casa, apesar de todas as lutas, dificuldades. Como eu falei para os irmãos, não tem sido fácil, irmãos, captar recursos para a Cristolândia. Olha que Missões Nacionais não é só a Cristolândia. Nós temos o Sertão, temos o Amazonas. E Deus tem nos dado graça para avançar. Eu te convido nessa manhã a baixar a tua cabeça e fazer uma reflexão. Como está a tua vida diante da graça salvadora de Jesus? O que move o teu coração como igreja de Jesus? Quando você vê esses meninos aqui, cada um com uma história diferente, cada um com um momento diferente. Mas o que move o teu coração, igreja, nessa manhã? O que move o nosso coração ao convidarmos alguém para entrar em nossa casa e receber o nosso aconchego, como pessoas que amam a Jesus, como pessoas que vivem esse evangelho genuíno, na prática, é vida na vida. Que nessa manhã, irmãos, possamos entender de que é um privilégio para cada um de nós, nós que somos discípulos de Jesus. O Senhor tem dado uma ordem à igreja. Nós precisamos avançar. Precisamos trazer mais gente para o evangelho. Precisamos mobilizar mais pessoas. Mas para mobilizar, precisamos ter compaixão e graça. Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer, Senhor, por esta igreja, Pai. Essa igreja que ama a obra missionária.
Essa igreja que entende de que a graça de Jesus foi derramada sobre as nossas vidas. E esse amor tão maravilhoso, Pai, oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por nós na cruz pagou. E nessa manhã, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Teu amor derramado, Senhor, por nossas famílias, pela salvação, que possamos fazer muitos discípulos para a honra e glória do nome do Senhor, seja na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso condomínio, no nosso dia a dia, caminhando, possamos anunciar o Teu reino, Senhor, até que o Senhor volte. Que possamos demonstrar de fato compaixão e graça, amar as pessoas, Deus. Não sermos indiferentes ao que está acontecendo em nosso Brasil. O Senhor convoca a igreja nessa manhã a assumir uma postura diferente, a acreditar de que o Senhor Jesus tem estado conosco todos os dias, nos dando força, vida, e por isso, Senhor, nessa manhã eu quero Te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, pela visão dessa igreja, Senhor, na obra missionária. Sustenta, Senhor, cada um dos Teus filhos que amam, Senhor, missões, que acredita, Senhor, na salvação da sua família. Oh, graça, maravilhosa graça de Jesus. Muito obrigado nessa manhã. Louvamos, Senhor, e agradecemos pelo Teu santo nome, o nome eterno do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de chamar os meninos para tocar uma música, rapidinho. E essa música, ela nos convida a orar por esses meninos. No outro momento, eu queria chamar os irmãos para adotar esses meninos em oração. Você vai ter a oportunidade de sair do teu lugar e abraçar esses meninos. É a graça de Jesus. Amém? Vem cá, pastor. Amém. Vamos cantar um cântico. Enquanto eles estavam aqui à frente, eu fiquei pensando sobre isso. Quantos aqui tem na sua família, no ambiente da sua família, mais próxima, mais distante, alguém que já se envolveu com drogas? Levante a mão. Fica com a mão levantada assim. Dá uma olhadinha para trás para você ver. Olha como esse problema é crônico no nosso país. Quantos de vocês, desse universo, o problema era com uma mulher que se envolveu com drogas? Levante a mão. Alguns de vocês. Há um tempo atrás, nós tivemos uma família aqui da nossa igreja cuja filha se envolveu com isso. E a gente se bateu muito aqui, pastor Aurélio, muito, porque a gente não tem casa de recuperação para mulheres. Então eu fiquei com o pastor Fábio, a gente ficou se batendo, até que a gente encontrou um local em Goiás para mandar ela para lá. E ela passou um período lá numa tentativa de recuperação. Quem convive com esse problema em família sabe que luta tremenda. Que luta tremenda. Você lidar com uma pessoa cuja mente foi tomada, cuja mente foi escravizada por esse sentimento maligno de envolver-se com as drogas cada vez mais, começando das mais simples, menos nocivas, até as piores, alguns e muitos perdendo sua própria vida, e isso levando a outras consequências gravíssimas. Uma pessoa que fuma 2 pedras de crack mata sem peso na consciência. Ele assalta alguém, arriscando a vida dele. Ele entra numa loja para assaltar alguém, sem se preocupar se tem câmera, se não tem câmera, se tem segurança, se não tem segurança, se o segurança está armado ou se não está. Ele não tem noção do limite dele. Então ele entra, ele rouba, ele mata, ele faz o que ele quiser. Mas hoje de manhã aqui, irmãos, os irmãos estão vendo a demonstração da graça de Jesus aqui. Queria que você ficasse de pé nesse instante. Você vai cantar com a gente. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para
era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E aí eu fiquei com outro pensamento na minha cabeça. Essa música estava aqui circulando enquanto o pastor Hélio estava falando aqui. Essa música estava na minha cabeça e me ocorreu um pensamento. E é um pensamento mais do que maligno. Às vezes você olha para esses irmãos que estão aqui e você pensa assim: eles foram piores do que eu. Já passou esse pensamento maligno na sua cabeça? Eles foram piores do que eu. E aí o Espírito fala assim: será? Será? Será que é porque você nunca se envolveu com drogas, nunca matou ninguém, nunca roubou nada de ninguém, que você é melhor do que aqueles que fazem isso? Porque quando esse tipo de pensamento maligno toma a nossa cabeça, nós tendemos a tornar a igreja um reduto pessoal. Nós tendemos a tornar o evangelho propriedade dos certinhos. E o evangelho não é isso. A Bíblia é clara: de graça recebestes, de graça dai. Então, o evangelho não veio para salvar os crentes. O evangelho não veio para salvar os membros da Igreja Batista Metropolitana. O evangelho é a graça de Deus esparramada pelo mundo para alcançar qualquer pessoa segundo a vontade de Deus. E eu e você temos um papel muito importante. Nós temos uma parte que é fundamental nesse processo, irmãos. E às vezes a gente precisa sair de dentro do nosso comodismo, de dentro da nossa vida, dos nossos projetos, da nossa casa, do nosso orçamento financeiro, do nosso mundo, das nossas preferências, do nosso divertimento. A gente precisa deixar as coisas de lado e falar assim: agora é minha vez de me sacrificar e abençoar a vida de outro. E eu gostei da proposta que o pastor Aurélio fez aqui. Eu queria desafiar você, enquanto a gente canta, a sair do seu lugar e a dar um abraço nesses monstros aqui, representando eles, tantos outros que estão aí do lado de fora, precisam da graça do Senhor. Então você vai vir aqui, quando você abraçá-los, você vai dizer assim para Deus: Deus, coloca a minha vida à disposição do teu reino, que eu seja instrumento do Senhor, para que o Evangelho de Jesus, a graça de Jesus, multiplicando-se, como diz o texto, multiplicando-se por meio de nós, torne abundante as ações de graças em todos os lugares e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos fazer isso? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para... Eu não queria ver ninguém parado, eu queria que você abraçasse alguém que está perto de você. Se você não tem mobilidade, diga para essa pessoa: eu quero te abraçar, porque a graça de Deus se multiplica através de mim na sua vida. Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade
tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém, amém. Para aí onde você está, no seu lugar. Para aí, por favor. Para um pouquinho aqui, dá uma olhadinha aqui para mim. Para um pouquinho, segura o seu abraço aí um pouquinho. O nosso grande desafio, irmãos, como igreja de Jesus. Segura um pouquinho o abraço aí, gente. Por favor, segura um pouquinho. O nosso grande desafio como igreja é manifestar essa graça do Senhor a todos os lugares. Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então baixe sua cabeça onde você está nesse instante. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Todos, o pessoal vai parar o abraço aqui agora. Para o abraço um pouquinho. Para um pouquinho aqui. Para um pouquinho agora. Para um pouquinho o abraço. Baixe sua cabeça nesse instante. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor porque a graça de Jesus te alcançou. Onde é que você estava? Você lembra como você era? Antes de Jesus estender a mão para você, você lembra disso? Onde você estava? Você lembra disso? Diga para o Senhor: Senhor, muito obrigado, porque tua graça foi lá me alcançar. Obrigado, Senhor, porque não interessa quão profundo era aquele poço, o teu Espírito desceu até onde eu estava e me alcançou. A graça de Jesus foi me buscar lá de dentro. E hoje a sua vida está restaurada. Hoje você tem um testemunho dessa graça gravado na sua memória e no seu coração. E hoje vem o desafio do Senhor: multiplique essa graça, evidencie essa graça, torne esta graça conhecida, meu filho, onde você estiver. Diga para Deus agora: Senhor, eu quero ser um agente da multiplicação da tua graça. Diga isso para o Senhor. Onde quer que Deus tenha te colocado hoje, na posição em que você está, no lugar que você está vivendo hoje, na profissão que você está desenvolvendo, diga para Deus: Senhor, eu quero ser o multiplicador da graça do Senhor. Não se contente com menos que isso, porque para isso nós somos chamados. Este é o propósito de Deus para nós. É necessário coragem, é necessário depor os medos, colocar de lado as fragilidades, a covardia, e ter coragem de empreender para a glória de Deus.
de compartilhar a fé, de buscar o perdido, de alcançar aquele que está à margem da sociedade, de estender a Ele a mão como Jesus estendeu para nós. De graça recebestes, de graça dai. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero fazer parte disso. E hoje, mais uma vez, o Senhor trouxe os filhos dele aqui, esses irmãos nossos que têm um testemunho extraordinário de experiência, para dizer: é possível, não interessa onde as pessoas estão, não importa o que elas estão fazendo, a minha graça pode alcançá-las. Senhor, nós bendizemos ao Senhor por esta manhã, agradecemos ao Senhor porque Tua graça foi derramada de forma tão abundante sobre as nossas vidas e a nossa experiência, porque lá atrás o Senhor foi nos buscar, Senhor, no meio das trevas, e como diz a Tua palavra, nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, onde temos a redenção em Cristo Jesus. Nós Te exaltamos por isso, Senhor. E agora, a mais uma vez, vermos o testemunho dos irmãos aqui, estas vidas que são cartas escritas para nós, nós queremos novamente nos comprometer a ser multiplicadores da Tua graça, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, para que onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos nos relacionando, a Tua graça avance através de nós. Tira do nosso coração todo tipo de preconceito, toda sorte de acepção, porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem acepção de pessoas. Não nos permita jamais ser pessoas que segregam a sociedade. Não nos permita cometer o pecado do racismo, mas que a graça de Jesus se multiplique através de nós. Que nós sejamos espelho da graça, que nós sejamos multiplicadores desta graça de vida que recebemos por misericórdia do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos, dos missionários da Junta de Missões Nacionais que estão aqui conosco. Abençoa cada um desses jovens que estão aqui, que trabalham ou que estão em recuperação. Guarda as suas vidas, que eles permaneçam firmes para a glória do Senhor, Pai. Abençoa todo o Teu povo que aqui está. Que o Teu amor e esta graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, permaneça com todos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado a todos os irmãos da Junta, pastor Aurélio, toda a sua equipe. Deus abençoe você. Vá para a sua classe de escola bíblica dominical neste momento. Deus os abençoe em nome de Jesus.